Olá, muito boa tarde. Os últimos dias ficam marcados pelo início do Ministério Episcopal de Dom José Cordeiro na Arquidiocese de Braga. Estamos precisamente com o Sr. Dom José no programa de hoje. Cumprimento desde já, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. E antes de conversarmos sobre este início de Ministério Episcopal aqui no Minho, vamos recordar o que aconteceu no domingo, essa entrada na Arquidiocese de Braga. Com o país em seca, o novo arcebispo de Braga tomava posse em dia de chuva intensa. Para além da dimensão simbólica ou do augúrio, a verdade é que a hora era de festa. Este dia é um dia de expectativa, é um dia de festa, é um dia da abertura da Igreja Bracarense ao novo pastor que vai receber. Queremos fazê-lo dizendo-lhe da nossa boa disposição, de todo o coração aberto, para que ele possa sentir um acolhimento feliz, e este é o pronúncio de um período que nós queremos que seja festivo para a Diocese, seja de bênção. Seja bem-vindo e confia a Deus. Dom José Cordeiro foi acolhido numa celebração eucarística com a presença dos fiéis, do presbitério da Arquidiocese e das autoridades civis, com o governo representado pela Ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunen, e da primeira figura do Estado, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O Núncio Apostólico em Portugal lembrou o espírito de colaboração que deve inspirar a relação entre Igreja e Estado. Faço votos de que, graças à colaboração entre a Igreja e os organismos do Estado, se possa trabalhar sempre com eficácia para o bom desenvolvimento material e espiritual das pessoas que vivem neste território. Nas palavras que dirigiu, o novo arcebispo pediu uma Igreja próxima e atenta a todos. A Igreja Sinodal Samaritana não pode ser um slogan, um evento, ou um fazer por fazer. É o estilo essencial do Evangelho da Esperança, que é o primado da graça, na urgência de testemunhar a santidade, o rosto mais belo da Igreja. Nas breves palavras que dirigi na saudação à nossa Arquidiocese, a primeira foi uma palavra de fé humilde. O meu desejo é aprender convosco a configurar-me diariamente com a palavra de Jesus que diz: estou no meio de vós como aquele que serve. Dom José Cordeiro também não esqueceu os jovens e o potencial de renovação que trazem à Igreja. Braga é conhecida por ser a cidade e a região mais jovem de Portugal. Onde há jovens, tem que haver muitos sonhos e críticas. Caminharemos juntos no dinamismo eclesial da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 para construir uma Igreja de portas escancaradas para todos e um mundo melhor. Marcelo Rebelo de Sousa, que fez questão de estar presente neste início do Ministério Pastoral do novo arcebispo de Braga, explicou o motivo. Foi do norte para o sul que se foi fazendo Portugal. E esta Arquidiocese de Braga teve uma influência decisiva no fazer de Portugal. E por isso o Presidente da República Portuguesa não podia faltar a este momento e retém algumas mensagens do novo arcebispo. O apelo que ele fez de atenção aos pobres, o apelo que ele fez de atenção aos jovens, aquilo que também teve de preocupação com a paz entre as pessoas e a paz no mundo. Dom Jorge Ortiga, que pediu a sua renúncia após ter atingido o limite de idade imposto pelo direito canónico, manifestou também a sua proximidade àquele que agora lhe sucede. Eu diria, assim, com toda a coragem, digamos assim, como que não tenha medo, não é? A palavra dos Papas últimas é estas, que não tenha medo. O trabalho poderá parecer imenso, que não tenha medo, que acredite nas pessoas, não é? E pronto, e da minha parte estarei aqui para ser pura e simplesmente uma ajuda e mais nada, não é? Na Catedral de Braga, a celebração chegava ao fim com uma melodia menos litúrgica, mas carregada de significado para esta ocasião festiva.
Imagens e mensagens que ficam na história da Arquidiocese de Braga, no início deste Ministério de Dom José Cordeiro, que cumprimento uma vez mais. Boa tarde. Obrigado por estar connosco para olharmos algumas realidades que acredito vão marcar este trabalho, esta missão aqui em Braga. E desde logo parece evidente que muitos dossiês estão abertos no capítulo da renovação. E penso desde logo, seja no Sínodo, seja nos jovens, seja no combate aos casos de abuso sobre menores, mas comecemos por essa nova imagem de igreja que se quer, mais participativa, mais sinodal na terminologia da Igreja Católica. Olhar este dossiê no início do novo ministério pode ser uma mais-valia ou uma dificuldade para colocar em marcha esse novo modo de ser Igreja? É um enorme desafio. A Igreja está sempre em construção e na continuidade tem de acontecer a renovação. Como tantas vezes diz o Papa Francisco, o mais difícil é sermos dóceis ao Espírito Santo. É escutar o Espírito Santo, escutar as pessoas, escutar o presbitério em primeiro lugar e ao mesmo tempo escutar o povo santo de Deus e que esta escuta seja muito mais do que ouvir, é uma escuta ativa. E daí que o processo sinodal é irreversível. É para continuar mais e melhor, com coragem, com confiança e com a maior esperança, porque a Igreja existe para isto, para evangelizar em todas as suas dimensões, por maiores que sejam os dossiês e a complexidade das mesmas. Dom Helder da Câmara costumava dizer que Deus não nos pede facilidades e espera e faz com que surja vida na dureza da cruz. Já deu para ter a percepção de como está esse processo aqui em Braga? Sim, alguns dossiês já fui conhecendo na preparação e agora durante também a realização desta entrada, que é simbólica porque é a visibilidade de um novo caminho e com os órgãos de comunhão que agora foram confirmados, vamos prosseguir os caminhos da participação, da comunhão e da missão. Chega a uma arquidiocese onde nos últimos anos muita obra foi feita, muita renovação aconteceu, reconversão de espaços, reconversão de estruturas, que dão à arquidiocese uma vitalidade também, acredito que ímpar, na Igreja Católica em Portugal. Que processo terá acompanhado esta renovação das estruturas, a renovação das pessoas? Está aí agora um novo desafio? Agradecemos todo o trabalho já realizado e na condução do Sr. Dom Jorge Ortiga e com todos os organismos desta diocese e na renovação que foi feita e a pastoral é sempre a arte do possível, mas de tudo aquilo que já foi realizado abre-se um horizonte maior, que é o da surpresa de Deus, e Deus sonha sempre em grande e não mudar por mudar, mas mudar por fidelidade ao Evangelho e, sobretudo, neste processo sinodal. O plano pastoral desta arquidiocese, que também está em curso e damos continuidade, uma igreja sinodal e samaritana, tem estas atitudes ativas do olhar, do cuidar, do acompanhar e na figura do bom samaritano, que é o próprio Cristo, de que ele narra na parábola, é para não apenas do cuidar e do olhar, mas do tocar e do acompanhar as realidades e, sobretudo, as pessoas, a todos, mas de uma maneira especial aos que mais sofrem, aos mais velhos, aos mais vulneráveis, aos reclusos, às pessoas com deficiência, a todas as periferias existenciais e geográficas. E a renovação passa também por um conhecimento mais aprofundado, e é isso que queremos fazer desde já nos arciprestados. São 14 arciprestados e só isso levará ao menos 15 dias a percorrê-los todos nesta atitude sinodal, para que depois possamos alargar a outros organismos dentro da Igreja, mas também fora da Igreja, a outras realidades, porque queremos servir do melhor modo e também saber aquilo que querem, esperam da Igreja neste momento crucial da história que estamos a viver.
Um outro tema que, por certo, vai marcar estes primeiros anos, e esperemos que muitos mais, é o da juventude, dos jovens, por causa da Jornada Mundial da Juventude. Com perspectiva, a participação da Arquidiocese de Braga, seja na preparação, seja depois, nesse encontro dos jovens com o Papa. Esperamos que seja da melhor forma possível, não no sentido da participação ou preparação até de um evento da Jornada Mundial da Juventude, mas que constitua um processo no acompanhamento dos jovens para este processo de renovação da Igreja. Braga foi considerada há uns anos atrás a cidade mais jovem da Europa, hoje não sei se está nos mesmos patamares, mas seja como for, há muitos jovens aqui na cidade e na Arquidiocese. E há muitos dinamismos já implementados. O escotismo em Portugal começou aqui em Braga, muitas outras realidades eclesiais e muita vitalidade nas paróquias. Eu recordei no início do ministério uma carta que um jovem me escreveu a pedir que não me esqueça dos jovens e dos pobres. E queremos levar isso muito a sério na ação evangelizadora do cotidiano desta arquidiocese. Eu estou muito confiante por aquilo que já pude constatar e conhecer e de todas as sensibilidades e também deste desejo de renovação e de sermos a Igreja Sinodal Samaritana e que não seja apenas um slogan, nem fazermos por fazer um conjunto de atividades ou programações, mas de construirmos a comunidade alicerçada na palavra de Deus e na celebração dos sacramentos e na boa prática da caridade e da proximidade. Nestes anos, em 22, creio, neste ano mesmo, assinalam-se os 40 anos da presença do Papa João Paulo II aqui em Braga, não é? Sim. Não é segredo nenhum o desejo que o Sr. Jorge Ortiga, creio que a Igreja de Braga, manifestou da possibilidade do Papa em 2023 também estar aqui na Arquidiocese de Braga. Acredito que sublinhe esse desejo. Sem dúvida, é um desejo muito belo e a marca dos 40 anos de São João Paulo II na visita ao Sameiro e no encontro com as famílias, queremos também renovar esse convite e esse desejo e manifestá-lo ao Papa Francisco e, se for possível, será uma graça muito grande. Um outro tema que acredito marca estes dias na Igreja Católica em Portugal é o combate aos casos de abuso sobre menores e adultos vulneráveis. Impõe-se levar esse dossiê muito a sério para uma reconciliação com o passado e para prevenir casos no futuro? A Igreja é chamada a ser um lugar acolhedor, um lugar seguro, um lugar de confiança. E quando isso não acontece, e como aconteceu em algumas situações, tem de o reconhecer e na humildade e até na humilhação, reconhecer esta vergonha e esta praga na Igreja, mas a Igreja é chamada a isso, a ser o tal lugar acolhedor e de segurança, e tudo faremos ao nosso alcance para a prevenção, para a formação e também para o acompanhamento das vítimas e dos casos que porventura existam, como estamos a fazê-lo no âmbito da Conferência Episcopal Portuguesa. Vai ser possível restaurar a confiança, recuperar a confiança na Igreja Católica, nos seus líderes? Isto porque em alguns países está a ser muito difícil, se não mesmo quase impossível, esse restauro da confiança. É um momento muito delicado, muito duro na vida da Igreja, mas acreditamos que sim, porque só na humildade e na liberdade que nos liberta, assumindo aquilo que temos de assumir. A sociedade acordou muito tarde e a Igreja também, da nossa parte somos chamados a fazer tudo o que está ao nosso alcance com os procedimentos que já estão em curso e com as práticas do acompanhamento, da prevenção, da formação. E acredita nos passos que estão a ser dados? Acredito, e juntos seremos capazes de os enfrentar, de os ultrapassar e de os fazer com essa atitude de pessoas da verdade, que querem a verdade, e ela mesma que nos liberta, na mesma atitude sinodal, porque está tudo interligado.
nesta escuta ativa, que é muito mais do que ouvir, do restabelecer a confiança, a esperança, a alegria de viver, o sentido da vida, porque todos os que passaram por essas situações esperam de nós essa atitude de acolhimento, da nossa paternidade espiritual e da maternidade da própria Igreja, que tem de acompanhar a todos e, de um modo especial, os mais vulneráveis. Chega a uma diocese que é bem diferente daquela onde esteve nos últimos 10 anos, não é? Bragança Miranda, de onde é natural. Se olharmos as paróquias, comparando o número de paróquias com comunidades que visitou, elas podem estar aí muito perto, o número, não é? Mais de 500, mas a população será 10 vezes mais, ou, enfim, de números redondos. Sim, em território, Bragança Miranda é mais extenso, é a quarta maior diocese do país, mas em população não é, deve ser das que menos pessoas têm neste momento a residir, por todas as problemáticas do interior. De facto, a Arquidiocese de Braga aproxima de 1 milhão de habitantes neste território, com as 552 paróquias, incluindo a que temos em Moçambique. É um desafio, mas o estilo e o sentido é o mesmo, porque o Evangelho é o mesmo, a Eucaristia é a mesma, a Igreja é a mesma. Mas acredito que as estratégias, se podemos chamar assim, a metodologia, a forma de estar, sejam diferentes. Sim, porque antes de mais a minha atitude é a de escuta e é do conhecimento mais profundo possível, e sem trazer nenhum projeto a não ser o Evangelho, e dispus-me, como me apresentei, como peregrino do Evangelho da Esperança. E é nessa atitude que peço a Deus que me conceda o coração pulsante, que vê, que escuta e que toca a realidade, e que o torne dócil ao Espírito Santo, para depois, na coragem criativa, encontrarmos os melhores dinamismos e os melhores caminhos pastorais para responder ao hoje da nossa história, ao aqui e agora da história que nos é dado viver. Em todo caso, e para além da liderança pastoral que o Bispo é chamado a desenvolver, dessa animação pastoral, no caso da Arquidiocese de Braga, é também deixe-me chamar, gestor, no sentido de ao cuidado da Arquidiocese, estarem muitas obras, estarem recursos humanos muito vastos, e aí creio que a diferença é maior se comparado com Bragança Miranda. Sim, é outra dimensão e outra escala. O Papa Francisco aos bispos tem recomendado as 5 proximidades com Deus, com o sucessor de Pedro, com o Colégio Episcopal, com o Presbitério e com o povo santo de Deus. E aqui, nos organismos já criados e em tudo aquilo que está em curso, encontraremos as respostas para todas estas oportunidades e para todas as situações que a Arquidiocese tem ao nível da catequese, da liturgia, da caridade, do seu governo pastoral, para do turismo, o melhor também, serviço, por exemplo. Sim, sem dúvida. Tudo aquilo que existe é para ser continuado, renovado, e o que tiver que ser repensado sempre neste confronto com o Evangelho tem de ser. Eu recordo o Cardeal Martini, que muitas vezes na Arquidiocese de Milão, ainda maior que Braga, se punha: o que é que isto tem a ver com o Evangelho? É esta a nossa pergunta fundamental, porque a Igreja existe para evangelizar, a sua identidade é evangelizar. E o objetivo de todas as obras sociais, dos vários serviços e das várias respostas, tem de ser sempre convergentes para os caminhos da participação, da comunhão, da missão, porque está tudo interligado. Não podemos separar umas coisas das outras, nem a Igreja tem essa vocação de ser o organismo político ou plataforma empresarial ou quer que seja, mas ela tem a missão que lhe foi dada por Jesus Cristo, e é nesta fidelidade ao aqui e agora da história, ao hoje, com esta realidade, com todas as suas capacidades e oportunidades, mas também com a complexidade dos seus problemas. E Bragança, quando e como regressa a Bragança? Tem lá família?
E na hora da celebração da última Eucaristia foi com essas palavras: até sempre, e está sempre no coração. E as vezes que forem possíveis de ali voltar presencialmente, e estamos na mesma província eclesiástica, no mesmo território aqui no norte do país. Citou Miguel Torga e disse: foi desta terra que parti e é esta terra que regresso sempre. Mantém essa necessidade de contacto com as origens? Sem dúvida, as raízes é que nos sustentam, não somos nós que sustentamos as raízes, já São Paulo advertia, e sinto dessa necessidade. E as raízes, eu não nasci ali, mas a partir dos 18 anos cresci ali, na fé, na esperança e na caridade, na idade e na relação com o mundo, e é sempre o referencial que nos dá uma maior pertença a esta terra que pisamos e a este mundo de que fazemos parte, e também a esta igreja que pertencemos. Sr. José Cordeiro, felicidades para o trabalho aqui na Arquidiocese de Braga, e conte connosco para aquilo que for necessário também. Obrigado. Muito obrigado. Programa onde recordamos o início do Ministério Episcopal de Dom José Cordeiro aqui na Arquidiocese de Braga, seja por aquilo que se viveu no fim de semana, seja pelas mensagens e pela disposição com que inicia este trabalho. Desejo-lhe uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.